Boa tarde, gente. Bom, a gente vai continuar, então, a partir de onde a gente parou ontem, né? Então, só para dar uma relembradinha lá, ontem a gente falou um pouquinho, então, dos conceitos principais de algoritmos evolucionários. Aí falou a parte de algoritmos genéticos, programação genética, algumas diferenças entre esses dois tipos de métodos. E no final eu dei uma corridinha na parte de aprendizado, mineração, vendo quais eram as diferenças entre essas duas coisas e que algoritmos evolucionários, na verdade, eles podem ser utilizados nesses dois cenários. Então, hoje, como eu tinha comentado com vocês ontem, a gente vai focar mais em métodos, tá? Baseados em computação evolucionária para a gente resolver esses problemas que a gente começou a ver ontem. Então, antes de iniciar a terceira parte do curso, que é o link entre essas duas outras áreas que a gente falou, que é computação natural ou computação evolucionária e a parte de aprendizado e mineração, eu vou só dar um último conceito em relação à parte de mineração, que não deu tempo ontem, mas eu acho que ele é essencial para o que a gente vai fazer aqui, que é a parte de classificação de dados. Tá? Eu vou falar de classificação, mas eu poderia ter falado de qualquer outra tarefa dentro da área de mineração de dados, como agrupamento. Lembra que a gente falou ontem que a gente tinha algumas tarefas que poderiam ser feitas? Entre elas estava a classificação, agrupamento, tem a parte de regressão. Tá? Por que eu vou focar em classificação? Por dois motivos. Primeiramente, porque é muito fácil eu modelar qualquer problema como um problema de classificação. Tá? Eu posso pegar qualquer problema do mundo real e modelar ele de uma forma que eu tenho um conjunto de classes, tá? E o que eu quero saber é o valor daquela classe dado um número de características. O segundo é porque o meu trabalho tem muito foco em classificação, então para mim é muito mais fácil falar disso, principalmente quando a gente vai entrar em alguns detalhes hoje que talvez num primeiro momento não fiquem muito claros, mas não adianta nada a gente fazer um curso desse aplicado e querer ficar só no alto nível, né? Precisa descer um pouquinho para entender como que essas técnicas são realmente aplicadas. Então, bom, para quem já conhece a parte de mineração de dados, aprendizado de máquina, os 10 primeiros slides vão ser, os 5 vão ser meio repetitivos, tá? Mas como eu falei, isso aqui é conhecimento para depois vocês entenderem como que os modelos vão funcionar. Então, a tarefa de classificação, ela é bem simples, né? Tudo que a gente faz na vida da gente, no cotidiano, a gente geralmente está automaticamente classificando várias coisas. Né? Quando você foi escolher os cursos que você queria fazer na escola, você classificou os que eu tenho interesse e não tenho interesse. Então, é muito simples, como vocês veem, transformar qualquer coisa em classificação. Então, o principal objetivo eu tenho um conjunto de exemplos, né, e eu quero ver a que classe esses exemplos pertencem. Tá? Como a gente viu ontem, né, então eu tenho uma base de dados, onde eu tenho várias instâncias, ou vários registros, ou vários exemplos. Esses exemplos são descritos por um conjunto de atributos. E no caso da tarefa de classificação, eu tenho um último atributo lá, que é meu atributo classe. O que é esse atributo classe? É justamente, né, se eu tenho interesse no curso ou não, ou coisa desse tipo. E aqui a gente sempre separa esses dados que a gente vai aprender com eles em duas partes. O conjunto de treinamento e o conjunto de teste. Qual que é a diferença disso? O conjunto de treinamento, ele é usado para eu criar um modelo. Tá? Então, eu pego um conjunto de dados,
aprendo através dos relacionamentos, dos atributos que estão presentes nesses dados, e depois eu pego uma massa de dados nova, que é a massa de teste, que eu não vi anteriormente, e aí eu vou avaliar esse modelo que eu gerei nessa nova massa de testes. Tá? Então, é uma forma que a gente encontra de pegar dados que já estão disponíveis e poder tanto modelar, criar um modelo para esse problema, quanto testar, ver se ele realmente generaliza para novos exemplos, novas instâncias. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou focar muito nessas duas fases de treinamento e teste. Então, aqui tem um exemplinho só para deixar ainda mais claro, né? Então, eu tenho aqui um conjunto de dados. Nesse caso aqui, eu tenho 3 atributos, né? 4 atributos, ou 3 mais a classe. Então, eu tenho ali o nome da pessoa, qual que ela é a posição que ela tem dentro de uma universidade, o número de anos que ela está lá, e o que eu quero prever é esse tenured ou não tenured. Você sabe o que é um tenure? Nas universidades americanas, quando o professor é contratado, ele fica um tempo na universidade e depois ele tem que passar por uma prova, tá? Para ver se ele é um bom professor, se ele publica e coisas desse tipo. Depois que ele passa por isso, ele tem um emprego fixo. A gente fala que ele tem um tenure, tá? Então, aqui eu quero prever se um professor ele tem tenure ou não, baseado nesses 3 primeiros atributos, que é o nome, a posição que ele ocupa e há quantos anos ele está na universidade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Dado isso aqui, eu vou jogar isso aqui para um algoritmo de classificação qualquer. Existem dezenas ou talvez centenas já, não, centenas, vão dezenas, de algoritmos de classificação. Né? E esse algoritmo ele vai criar um modelo, ou um classificador, e esse modelo ele pode ser de vários tipos. Né? Ali a gente tem um exemplo, que é uma regra, né? Que diz que se o ranking dele for professor, ou o número de anos que ele está trabalhando nessa instituição for maior que 6, então ele tem tenure. E essa é a minha regra. Então, o que acontece? Essa é a primeira fase que eu chamo de treinamento. Dado uma massa de dados, eu vou aprender um modelo através de um classificador e, no segundo momento, tá, quando eu tiver dados novos ali, tá, então digamos que essa parte aqui finge que aquele tenure não existe. Eu quero prever aquilo lá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela regra que eu criei anteriormente, né, que é essa regra do ranking professor ou mais que 6 anos na universidade, e vou aplicar para esses 4 novos professores aqui que apareceram. Então, se a gente pegar aqui nessa segunda linha, que está em verde, né, se eu aplicar aquela regra, o cargo dela é professor? Não, ela é um professor assistente. Mas ela tem mais de 6 anos, né? Era essa a regra, né? Ela tem 7. Então, deveria ser sim, de acordo com a minha regra. Né? Só que você vê que na tabela está não. O que aconteceu aí? Eu errei. Nenhum classificador é perfeito. Tá? Então, ao contrário que se eu pegasse o primeiro ali, o Tom, né? Ele é professor? Não, ele é assistant professor. Faz mais de 6 anos? Não, então ele não tem tenure. Aí eu acertei. A mesma coisa acontece com o George Joseph. Tá? Então, o que acontece? Dado uma nova massa de testes, né, eu vou aplicar essas regras, vou prever a classe, só que existe um erro inerente aí. Eu não posso garantir que em 100% dos casos eu vou acertar. Tá? Então, o que normalmente acontece na fase de testes, eu conheço a resposta. Mas eu guardo essa resposta para depois eu conferir se realmente o meu classificador está acertando ou não está. Tudo bem? Bom, e quando a gente olha aqui, nessa fase de treinamento, eu tenho ali um algoritmo de classificação e ele gera um modelo. Tá? Então, como eu falei, existem N algoritmos e N modelos. Tá? Vou focar aqui mais nos modelos, porque os algoritmos que a gente vai ver como algoritmos que vão criar esse conhecimento são os algoritmos evolucionários. Então, eu tenho aqui, eu posso representar meus modelos com regras de associação, regras de decisão, redes bayesianas, que são modelos considerados de conhecimento compreensível. Eu olho para o modelo e eu consigo interpretar, eu sei por que aquele modelo foi criado.
Em contrapartida, eu tenho vários modelos que são conhecidos como modelos de caixa preta. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, que é o SVM, redes neurais e o KNN. Então, o que acontece? Nesses 3 tipos de modelo, eu não sei por que ele fez aquela classificação. Eu tenho um modelo, mas eu não sei o que acontece lá dentro. Enquanto, no primeiro caso, ele é mais explícito. Tá? Eu posso usar algoritmos evolucionários para criar esses 2 tipos de modelo. Tanto modelos interpretáveis, quanto de caixa preta. Tá? Eu vou mostrar só um desses modelos, porque é o modelo que eu quero que fique claríssimo para vocês, e também é o modelo mais intuitivo, né? Que é o modelo de regras, que normalmente são criados por algoritmos de indução de regras. O que é esse modelo de regras? Eu pego lá um histórico de dados, né? Então, olhar para todos vocês aqui, vou extrair um conjunto de atributos que descreve o comportamento de vocês nesse momento. A partir disso daí, eu vou criar um conjunto de regras e amanhã, quando vocês voltarem aqui, eu vou tentar aplicar esse mesmo modelo para ver se eu consigo prever quem que vai dormir ou não durante uma aula boa, uma aula ruim, como é que vai ser. Tá? Então, aqui eu tenho 2 regras, né? Mas eu poderia ter N regras aqui. Então, eu tenho lá, se você está deitado na carteira, então a aula está muito ruim e a chance de você abandonar nos próximos minutos é alta. Aí eu tenho mais um conjunto de regras aqui, então, de tamanho variável. E aí, um outro atributo que eu posso ter é o número de perguntas que foram feitas durante a aula para ver se a aula estava boa ou a aula estava ruim. Tá? Então, esse modelo bem intuitivo de regras, se acontecer isso, então a classe vai ser aquela. Tá? Bom, como a gente viu ali naquele exemplo que eu dei lá da gente ver se o professor tinha tenure ou não, o que acontece? Meu modelo pode errar, né? Claro, o meu ideal é fazer um modelo que acerte tudo, mas isso é muito difícil porque dados reais variam muito e eu aprendo através de uma amostra desses dados. Eu não conheço todos os dados, né? Então, eu tenho que ter uma forma de avaliar esses modelos para ver o quanto que eles seriam bons para dados novos chegando que não estavam na amostra que eu usei para treinar. Tá? Por que isso é importante? Por que eu vou falar sobre isso? Porque vocês vão ver que a fitness de todos os meus algoritmos que vão resolver essa tarefa são baseados nessas métricas de avaliação dos algoritmos que eu estou criando ou dos modelos que eu estou criando. Tá? Então, existe um conjunto grande de regras que podem ser utilizadas, tá? Mas normalmente o mais simples é utilizar uma taxa de acerto ou uma taxa de erro. Né? São métricas complementares. Então, por exemplo, naquele caso eu tinha 4 professores, eu errei 1 e acertei 3, então meu acerto é 75%. Tá? Então, essa é a métrica mais simples, só que existem outras, tá? Que em outras ocasiões também são pertinentes, como essa sensitividade, especificidade, precisão e o F1, tá? Que é uma outra métrica que combina as anteriores. Okay? Então, todas essas métricas que eu citei anteriormente, eu não vou falar sobre todas elas, tá? Mas é muito fácil a gente derivar qualquer uma delas a partir dessa matriz que eu apresento aqui. Tá? Isso aí em mineração e aprendizado é chamado de matriz de confusão. Tá? Mas ela não tem nada de confusa, não. Na verdade, o que ela fala? Ela fala assim, olha, eu tenho uma matriz onde as linhas representam as classes reais. As classes dos dados previamente conhecidas. E as colunas vão dizer quais foram as classes previstas pelo meu modelo, pelo meu classificador. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui 2 classes, C1 e C2, né? Então, vocês estão vendo que elas aparecem tanto na linha quanto na coluna. Aquele primeiro quadrado ali, que eu estou chamando de positivos verdadeiros, ou true positives, como muita gente conhece, é o quê? Todos os exemplos que tinham classe C1 e que meu classificador disse que realmente a classe era C1. Então, ele acertou. Tá? Da mesma forma, os negativos verdadeiros são todos aqueles que ele disse que era classe C2 e que realmente eram classe C2. Tá? Então, as que estão em azul ali, elas representam acertos. O classificador disse que era X e realmente era X. E as que estão em vermelho representam erros. Tá? Mas elas representam erros em relação à classe que ele errou. Então, olha só, aqui, esse C2 aqui, que está na segunda linha, né? Ele diz que a classe real,
tá? É uma classe C2. Mas, de acordo com a classificação, com a classe que o modelo me retornou, ele disse que era C1. Então, isso é um erro. Era para ser C2 e ele jogou em C1. Da mesma forma, aquela segunda coluna lá, em vermelho, era para ser C1 e ele jogou em C2. Então, eu olhando para esses 4 números, tá? Se eu tiver um problema com 2 classes, eu sei exatamente o que aconteceu. Ok? Então, o que está em azul é o que eu sempre acerto e o que está em vermelho é o que eu erro. E eu posso fazer proporções desses acertos e erros em relação ao número total de exemplos que eu tinha em cada classe. E é isso que gera todas aquelas métricas que eu disse para vocês anteriormente. Tá? Então, vocês vão ver que todas as métricas são baseadas nesses valores de verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Tá? Então, por que a gente usa essas métricas e não simplesmente usa a taxa de acerto para tudo? Tá? A gente não faz isso porque tem base de dados em que isso não faz o menor sentido. Exemplo, vou pegar uma base de um hospital inteiro, tá? E eu quero tentar prever quando que um paciente vai ter câncer. Tá? Só que o número de pessoas que têm câncer e os que vão para o hospital que outras razões que não tem nada a ver com câncer, o número dessas pessoas é muito maior. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar minha base de dados e, hipoteticamente, digamos lá que 90% dos meus pacientes não tem nada a ver com câncer. E 10% são aqueles que realmente têm câncer. Tá? O que acontece? Se eu criar um classificador que fala que todo mundo não tem câncer, qual que é a minha taxa de acerto? 90%. Né? Porque eu tenho 90% que não tem câncer e 10% que tem câncer. Se eu falar que todo mundo não tem câncer, eu acertei 90%. E é por isso que olhar a taxa de acerto nem sempre é uma coisa boa. Porque se meus dados têm uma distribuição muito diferente, tá? Então, acerto não quer dizer nada. Né? Acertar 90%, na verdade, nesse caso, é não acertar nada. Ele não criou, ele não aprendeu nada. Ele simplesmente previu a maioria. Tá? Então, é por isso que a gente varia essas métricas e não é só essa taxa de acerto que é considerada durante a avaliação. Então, tem várias outras métricas aqui. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nessas métricas, tá? Mas como vocês estão vendo ali, elas são todas combinações daqueles verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Tá? As duas mais importantes, talvez, a precisão. Tá? O que a precisão de me diz? De todos os que eu disse que eram verdadeiros, né, todos os que estavam no meu true positive, nos meus verdadeiros positivos, tá? Qual que é a proporção em relação a todos que realmente eram positivos? Né? Então, quanto que eu acertei dos positivos? E eu tenho uma outra métrica, né, que é a revocação, que também pode ser chamada aqui de sensitividade. Esse nome revocação vem muito da área de recuperação de informação, tá? Mas as métricas são as mesmas, que essa sensitividade me diz, olha, eu tinha 1000 exemplos, quantos desses 1000 o meu modelo conseguiu gerar um padrão em que esses 1000 estivessem associados? Quer dizer, deixa eu dar um exemplo mais concreto que fica mais fácil. Eu crio uma regra que se você está de boné, então você é homem. Tá? Essa é a minha regra. Aí eu olho aqui nessa sala, eu tenho 1, 2, 3 pessoas de boné. Só que esse é meu modelo completo. Se você é homem, então você está de boné. Só que eu tenho muito mais homens aqui do que eles 3. Esse meu modelo está recuperando só 3 de, sei lá, 30, 40 de vocês. Tá? Então, quer dizer, ele não é um modelo bom porque eu poderia estar pegando 30 e eu estou pegando 3. É isso que essa revocação ou essa sensitividade, ela mede. Tá? De todos que eu poderia ter pegado, quantos que eu realmente peguei? E a precisão é de todos que eu poderia ter acertado, né, que realmente eram daquela classe que eu estava tentando prever, quantos eu acertei? Então, de todo mundo que tinha câncer, quantos que eu peguei? Quantos que eu consegui prever alguma coisa? Isso é minha revocação.
E de todos os que tinham câncer, quantos que eu acertei, eles realmente tinham câncer e eu falei que eles tinham câncer? Não sei se ficou claro. Sim, não, talvez. E eu tenho, por último, essa métrica aqui, que é o F1, que ela vai combinar essas duas métricas que eu acabei de explicar, que são as anteriores. Não vou entrar em detalhes, isso aqui fica como referência para vocês, se vocês precisarem depois. Tá? Bom, então esse foi só uma pincelada mesmo nos pontos que são importantes para o que a gente vai falar agora, tá? Que talvez seja uma das partes mais interessantes, que é essa parte de como que eu uso algoritmos evolucionários em mineração de dados, especial na parte de aprendizado. Tá?